Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 29 de outubro, 30º domingo do Tempo Comum. Estamos aí já quase concluindo o ano litúrgico e eu quero te convidar a meditar comigo a palavra nesse dia do Senhor. Palavra essa que está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, Jesus está ali novamente sendo colocado à prova pelos fariseus, que tinham ouvido dizer que Jesus havia feito calar os saduceus. Jesus havia colocado os saduceus no seu lugar. E agora os fariseus vêm para experimentar Jesus porque eles querem a todo custo colocar Jesus à prova. Eles querem apanhar Jesus em algum erro para poderem entregá-lo, se não às autoridades romanas, mas, sobretudo, às autoridades judaicas, aos sumos sacerdotes, enfim, ao Sinédrio, o grande conselho de anciãos de Jerusalém. E vejam, irmãos e irmãs, os fariseus não se dão conta de que Deus nunca será pego em apuros. Jesus, que é Deus feito homem, jamais será pego em contradição, porque Deus não erra. Deus é perfeito e Jesus é, ao mesmo tempo, homem e Deus. Mas os fariseus o tentam e perguntam qual é o maior mandamento. E o que o Senhor diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O que significa amar a Deus com toda a alma, coração e entendimento? Significa amá-lo com toda a vida, com toda a minha existência, com tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu pertenço ao Senhor, eu sou dele. Irmão, irmã, eu e você precisamos ter essa consciência. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, nós fomos comprados, e parece uma palavra forte, mas a palavra é essa mesma, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus vertido na cruz. Deus Pai pagou um preço muito alto pela nossa salvação. O preço da nossa salvação foi a paixão e morte de nosso Senhor na cruz. Porque foi por esse instrumento de flagelo que nós galgamos a salvação, que nos trouxe Jesus pela ressurreição. Então, nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, com toda a nossa compreensão, porque lhe devemos isso. Se não fosse o Senhor ter permitido que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse, nós não teríamos sido libertos do pecado original e jamais estaríamos na graça de Deus. Agora veja, quem ama a Deus sobre todas as coisas tem o dever de amar o próximo como a si mesmo. E por quê? Porque se eu sou de fato um bom cristão, eu tenho que ter pelo outro os mesmos sentimentos de Deus. Do mesmo modo como eu amo o Senhor, preciso amar o irmão no qual Deus habita pelo batismo. Todos nós, eu e vocês que me assistem, somos, pelo batismo, casa e templo de Deus. Então Deus mora em nós. E se Deus mora em nós, eu preciso ter um cuidado imenso com o próximo. Sobretudo, como nos vai dizer a primeira leitura do livro do Êxodo, sobretudo com os pobres e desvalidos. Ora, no tempo de Jesus, a figura do pobre, do estrangeiro, do migrante, da viúva e do órfão eram, na Sagrada Escritura e na cultura do povo de Deus,
aqueles mais necessitados da graça e também do auxílio material da sociedade. Quando nós emprestamos ao pobre, quando nós damos algo, quando nós promovemos a sua pessoa e a sua dignidade, Deus nos olha com um olhar terno e cheio de amor e misericórdia. A caridade feita aos nossos irmãos jamais será esquecida por Deus. Porque quando eu faço caridade a um irmão, quando eu dou, quando eu empresto, quando eu favoreço o seu bem-estar e o seu crescimento espiritual e humano, eu estou agradando ao coração de Deus. É muito estranho, irmãos e irmãs, o mundo atual em que vivemos. Porque deveria ser o contrário. Quanto maior a técnica, quanto maior a capacidade do homem em dominar a natureza, em produzir frutos, em gerar riqueza, menor deveria ser a desigualdade social. Menores deveriam ser os problemas que nos afligem. Mas nós vemos o contrário. Parece que quanto mais a humanidade se desenvolve na ciência e na técnica, mais egoísta a humanidade fica. Nós não deveríamos, 2000 anos depois da pregação de Jesus, termos pelas nossas ruas famílias inteiras vivendo no abandono e no descaso. Não deveríamos ter moradores de ruas. Não deveríamos ter pessoas em situação de drogadição espalhadas pelas nossas cidades. Nós que temos a Deus, nós que amamos o Senhor, nós que recebemos o seu Espírito, nós deveríamos fazer o possível e o impossível para que isso não acontecesse. Mas acontece. Por quê? Porque nem todos os homens amam a Deus. E se não amam a Deus, consequentemente, não amarão o próximo. Nós precisamos nos esforçar para que isso de fato aconteça. E veja, quando uma comunidade aprende de fato a amar a Deus e, amando ao Senhor, aprende a dar ao irmão que menos tem aquilo que lhe é devido, essa comunidade se torna uma referência entre as outras comunidades. Quantas paróquias nós temos que, de fato, são verdadeiros exemplos no trabalho caritativo para com os mais pobres, com os sofredores, com os abandonados? Enche o nosso coração e os nossos olhos quando nós vemos, por exemplo, uma Caritas paroquial atender sem ideologias, atender aos necessitados, fazer um trabalho de recuperação social e humano da pessoa. Isso é gratificante, é o que Jesus quer. Nós precisamos disso. E vejam, a primeira carta aos Tessalonicenses, segunda leitura, nela São Paulo, ele elogia a comunidade de Tessalônica. Por quê? Por causa da sua fé e do seu testemunho. Eles não passavam o dia inteiro na igreja louvando a Deus, na sinagoga louvando ao Senhor, mas eles também agiam em nome do Senhor em favor dos necessitados. Então, eu gostaria de te convidar nesse domingo, em que nós rezamos, com o salmista: eu vos amo ao Senhor, sois minha força e salvação. Eu queria te convidar nesse domingo a pedir ao Senhor: me dê a graça, Jesus, de experimentar que Tu és a minha força e salvação. E dá-me a graça ainda, Jesus, de, tendo experimentado isso, poder levar tudo isso aos meus irmãos. Tua graça e Tua salvação. Hoje, eu quero te fazer um outro convite ainda. Ao passar pelas ruas, não desvie o olhar dos pobres, porque nele está Jesus. Se alguém bater a sua casa hoje, não tenha preguiça e não seja egoísta. Atenda-o, porque ele pode ser Jesus te visitando. Prepare-lhe aquilo que ele pede, aquilo que é necessário, seja para o corpo, enquanto alimento ou roupa para cobri-lo. Prepare, dê. O Senhor te dará 10 vezes mais. E mais que isso, quando chegares ao céu, o Senhor te reconhecerá. Que Ele te abençoe e até amanhã.